Salve pessoal, tô aqui de novo, não para fazer uma pílula vermelha. Aqui vai ser um aqueles videozinhos curtos que eu falo um pouco sobre lançamentos da editora Arceg, editora favorita do GOI brasileiro. Aqui a nossa função é atender as preferências do GOI, então tem a pílula vermelha, tem a editora Arceg e assim por diante. Enquanto eu estava viajando, É, enfim, eu e a nossa equipe da editora deixamos tudo preparado. Enquanto eu estava viajando, foi lançada uma nova obra, obra do muito famoso filósofo francês Alain de Benoist, Comunismo e Nazismo, 25 reflexões sobre o totalitarismo no século XX. É, Alain de Benoist, pessoal sabe, né? Eu falei que muito famoso, mas às vezes o pessoal não conhece ele bem o suficiente. Esse é o terceiro lançamento que nós fazemos do Alain de Benoist, creio eu. Tô certo ou tô errado? Tô certo. Terceiro lançamento, deve sair um quarto lançamento do Alain de Benoist ainda esse ano, pelo menos um ainda esse ano. E o Alain de Benoist é basicamente o filósofo francês e liberal mais notório, mais renomado. Ele tem um longo histórico de produção intelectual. As suas relações com a academia francesa já passaram por bons e maus momentos, ali entre meados dos anos 80 e o começo do novo milênio, talvez a primeira década do novo milênio, havia uma lei do silêncio em relação a Alain de Benoist. Ele foi completamente ostracizado após um abaixo-assinado de uma miríade de intelectuaizinhos de merda da França. Mas hoje em dia, especialmente com a ascensão do Rassemblement Nacional, não que haja qualquer vínculo direto, tá? Mas essa ascensão representa também a expressão de um interesse por determinados temas e por certas perspectivas iliberais dentro da França. Então você percebe sim um crescimento, uma popularização, não apenas, por exemplo, do Alain de Benoist, mas de uma série é, revistas, né? Revistas, periódicos, eventos e assim por diante, de uma orientação iliberal, muitas vezes com várias divergências entre si, né? Nem todo mundo, por exemplo, abraça o projeto do Instituto Iliad, né? Você tem uma série de outros projetos lá que não são seguidos por todos que são iliberais, mas a população francesa, em suas várias classes, vários setores, evidentemente, começaram a prestar mais atenção nessa esfera intelectual da crítica ao liberalismo. E bem, em anos recentes, o Alain de Benoist já debateu, por exemplo, com a Chantal Mouffe, que ela ou era, né? Acho que ele já morreu tem um tempo, na verdade. Era a esposa do Laclau, o filósofo argentino, uma argentina de vivência e trabalho intelectual na França, né? Chantal Mouffe, que, por assim dizer, seria uma pensadora de um populismo de esquerda, né? Porque reuniram ali o principal nome de um populismo de direita, como Alain de Benoist, e a principal nome de um populismo de esquerda, por assim dizer, né? Chantal Mouffe. Como se fossem, por exemplo, um filósofo, né? O guru, por assim dizer, ainda que ele evidentemente não seja, ele não quer ser, não me parece que seja por aí, mas um guru do reagrupamento nacional, ou Frente Nacional, a outra guru, né, dos projetos lá da França Insubmissa, Mélenchon, e assim por diante. Né? E a Chantal Mouffe é, evidentemente, uma, uma figura acadêmica, né, respeitável nesse sentido da aceitabilidade burguesa. Então, o Alain de Benoist, ele passou inclusive a ser entrevistado em meios ahm, respeitáveis também. Agora eu me lembrei de uma outra notícia em relação a ele. Ele lançou recentemente um livro sobre Rousseau.
porque ele tem uma perspectiva muito interessante em relação a Rousseau. Vai até fazer uma postagem sobre isso, não sobre ele, mas sobre minha impressão, lendo sobre Rousseau e lendo um pouco de Rousseau, vai completamente na contramão daquilo que a maioria do pessoal do nosso campo político pensa. Eu acho que dos pensadores iluministas franceses, talvez o único que dê para resgatar algo é o Rousseau, mas isso depois a gente pode elaborar um pouco melhor. Mas, como eu estava falando, Alain Benoit recentemente lançou um livro sobre Rousseau que saiu numa das principais editoras, uma das editoras mais respeitáveis, certinhas, do establishment da França, né? Agora eu não lembro mais o nome da editora, porque isso é uma notícia que eu li tem uns 4, 5 meses, ok? Mas o pessoal estava comentando isso, não, olha só, o Alain Benoit realmente conseguiu talvez alcançar um dos seus objetivos, que é através da luta metapolítica conseguir influenciar a política na França. É a luta metapolítica no sentido dessa luta cultural, luta conceitual, luta intelectual, filosófica, por exemplo, por definição de conceitos, né? A disputa por significados e assim por diante, que é basicamente o engajamento, o principal engajamento do Alain Benoit, que na minha perspectiva é um dos autores mais interessantes nesse pedaço, né, entre as duas últimas décadas do século XX e essas 2 décadas e meia do século XXI. Ele tem uma prosa que me parece excelente, tem um conhecimento, uma erudição enciclopédica. Os 3 livros que nós lançamos dele no Brasil abordam temas que são bem diferentes. Né? A gente tem ali o Para Além dos Direitos Humanos, os demônios do bem e esse comunismo e nazismo, né, para além dos direitos humanos, que constitui uma crítica da ideologia dos direitos humanos. Poucas pessoas sabem, mas a formação. O Alain Benoit tem 1 bilhão de diplomas, mestrados, doutorados e por aí vai. Mas a primeira formação dele, a formação original dele, é bacharel em direito. Então ele faz ali uma exímia arqueologia jurídica propriamente. Cara, já teve professor de direito comprando para além dos direitos humanos para ajudar sabe, para criar suas aulas. Já teve gente fazendo TCC com base nessa obra, né? Eu fico sabendo que às vezes a pessoa manda e-mail pedindo a obra e fala alguma coisa, né? Do porquê que tá querendo. É, Enfim, então. E aí, os Demônios do Bem aborda questões de sexo e de gênero, né? Também de uma maneira muito perita em relação ao controle de fontes, né? O uso de fontes. E Comunismo e Nazismo, que é o nosso novo lançamento dele. E que é um livro que não é um livro novo, ok? Eu tenho priorizado livros não tão atuais do Alain de Benoit, é, até enfim, por motivos de completismo mesmo, por assim dizer. Mas essa é uma obra, se eu não me engano, do final do século XX, início do século XXI. Tá? Eu acho que ela foi escrita em algum momento dos anos 90. E ela aborda exatamente a comparação entre comunismo e nazismo e o porquê, no ambiente intelectual francês e, no modo geral, mundial, mesmo fora de países de orientação supostamente socialista, e mesmo após o fim da Guerra Fria e, portanto, o colapso do bloco soviético, ainda assim, muitos intelectuais tratam o comunismo com uma série de não me toques. Aqui é claro que, como prioritariamente antiliberais, nós fazemos tanto a crítica positiva quanto a crítica negativa do comunismo. Mas a realidade, e é por isso que para mim é muito tranquilo você ter um livro que vai mais no sentido da crítica propriamente,
enquanto outros lançamentos nossos têm uma postura mais positiva. Mas nessa obra, especificamente, o Alain de Benoit aborda essas contradições. Contradições que dizem respeito, inclusive, à oposição entre história e memória. Esse é um dos temas abordados pelo Alain de Benoit, inclusive na própria introdução dele, em que ele faz essa distinção importante. Ele faz essa distinção importante entre memória e história. Né? A história, claro que não dá para reduzir, não dá para definir a história de uma maneira simplista, mas a história, como possuindo uma natureza, né? Um tanto científica e um tanto voltada para uma certa objetividade, claro que sempre impossível, óbvio, ninguém precisa repetir uma cantilena aqui, perspectivismo, porque aqui é o lar do perspectivismo brasileiro, mas existe na história uma busca um tanto quanto desapaixonada da verdade objetiva naquilo que concerne, né, as sucessões de eventos do passado. Enquanto a memória, por natureza, ela é sempre seletiva. De modo que a memória é sempre um recorte que visa uma instrumentalização. Instrumentalização essa que quase sempre vai servir para colocar nós, vítimas boas e inocentes, eles, malignos algozes, né? O que cria, na verdade, uma religião. Né? A memória cria uma religião. Quando você olha, por exemplo, para esse culto construído ao redor dos crimes da ditadura militar, ai o Holocausto, ai o Holodomo, ai o genocídio disso e daquilo, né? A atrocidade tal e qual, a perseguição de não sei das quantas e do caralho a quatro, né? O objetivo disso é história. Isso aí não é história, pessoal. Essa noção de precisamos preservar estudar a história para que ela não se repita. Isso não é história. Isso não é estudo da história. Tá ok? Isso é, na verdade, um recorte subjetivista de fatos, cujo objetivo sempre é a instrumentalização política, é criar um inimigo eterno, tá? E uma vítima perpétua. E o Holocausto é a prova disso. Tá ok? Porque passaram-se já, sei lá, 80 anos. Pode passar mais 80. Se deixar, Israel e o lobby sionista vão estar martelando. Vai ter até daqui a 80 anos filme em Hollywood sobre o Holocausto. Isso aí não é história, porra. Porque história não é só esse evento. Houve 1 bilhão de outros eventos. Mas isso aí, na verdade, trata de memória. Porque a memória, como eu falei, ela é seletiva. Então, o Alain de Benoit começa abordando esse tema, que eu acho um tema muito interessante. Serve muito pra gente aqui no Brasil, com esse lero-lero, essa bobajada de obsessão pela ditadura militar, né? Ai, os mortos da ditadura. Ai, os perseguidos. Ai, os mártires. Nunca mais. Bolsonaro tentou resgatar a ditadura militar. Ai, meu Deus. Quase acabou o Brasil. Xandão nos salvou. Né? Porra, isso não é história. Né? Isso não é história. Evidentemente. Né? A gente tem que ficar aturando. Pelo amor de Deus. Eu tô revoltado com isso, porque é um negócio tão boçal, tão sacal, tão subhumano, tão subnormal, que puta que pariu. Com todo respeito, né, as senhoras de idade que acompanham aqui entre um chazinho e outro o nosso programa, né, que a gente tem que se revoltar, né, contra toda essa ignomínia. Mas bem, o Orlando Benoit ele passa por 25 pontos nessa obra, quantidade exaustiva de citações, bibliografias, né, referências e assim por diante. E ele vai abordando ponto por ponto, e cada ponto, né, são 25 pontos, mas o livro não tem tantas páginas assim, tem 140 páginas.
abordando ponto por ponto, cada ponto de poucas páginas, uma série de incongruências que vão se somando e permitindo chegar nos últimos pontos a uma série de conclusões. Então eles passam, primeiro começa pela questão das várias interpretações em relação ao comunismo, né? Depois, você tem a questão sobre a possibilidade ou impossibilidade de comparar comunismo e nazismo, né? É, E aí, por exemplo, ler aqui um pedaço. A comparação entre o comunismo e o nazismo é, na verdade, não apenas legítima, mas indispensável. Pois sem ela, ambos os fenômenos são ininteligíveis. A única maneira de entendê-los e de entender a história da primeira parte deste século é tomá-los juntos, estudá-los em sua época, ou seja, no momento histórico que lhes é comum. Uma das razões para essa posição é a existência do que Ernst Noether chamou de nexo causal, causala nexus, entre o comunismo e o nazismo. De fato, o nazismo aparece em muitos aspectos como uma reação simétrica ao comunismo, né? Então ele vem falando que existe sim uma relação histórica dialética entre comunismo e nazismo. Portanto, é possível sim compará-los, né? Ele critica antes o pessoal que diz não, não pode comparar, né? E que sempre foram os comunistas que se indignaram com comparações. É... Olha só, outro motivo para comparar os dois sistemas é o estreito entrelaçamento dialético, como eu estava falando, de suas respectivas histórias, assim como o sistema soviético despertou uma poderosa mobilização em nome do antifascismo, o sistema nazista nunca deixou de se mobilizar em nome do anticomunismo, né? Então, assim, e aí, claro, ele desmente também tentativas de considerar comunismo e nazismo como iguais, como idênticos, né? Assimilar um ao outro. Não, mas comparar, colocá-los lado ao lado, para poder estudá-los, ele considera como sendo absolutamente indispensável. Ele fala uma outra coisa importante aqui. As vítimas do comunismo não apagam as vítimas do nazismo, assim como as vítimas do nazismo não apagam as vítimas do comunismo. Não é possível, portanto, basear-se nos crimes de um regime para justificar ou atenuar a importância dos crimes cometidos pelo outro. Os mortos não se anulam, antes se somam, né? É... Ele faz no terceiro ponto começa já o capítulo com a seguinte pergunta: o comunismo destruiu ainda mais vidas humanas do que o nazismo, e ainda assim continua prevalecendo a opinião de que o nazismo foi, de qualquer forma, muito pior que o comunismo. Como isso é possível? E aí ele começa, né, uma reflexão em relação a isso. Ele aborda os vários argumentos, sempre com fontes, sempre com citações, né? Um argumento típico, o nazismo em si, enquanto teoria, já era uma doutrina de ódio, quanto o comunismo era humanitário, altruísta. Então, mesmo que o comunismo tenha matado mais pessoas, matou em nome do bem, enquanto o nazismo matou em nome do mal. Quando a gente repete assim, né, de uma maneira simplificada e desconstruída, evidentemente esse tipo de argumento fica completamente boçal, completamente mongoloide, retardado mental, que é basicamente nesse sentido aqui que o Alain de Benoit diz, né? É... Nossa, essa é a parte que eu vou ler. O argumento equivale a dizer que não é que os fins justificam os meios, mas que os meios não podem nos fazer esquecer o fim. E, acima de tudo, que eles não o desacreditam. Surge então o debate sobre se um fim sublime não torna mais aceitáveis certos meios de alcançá-lo. A conclusão é que os crimes do nazismo seriam previsíveis, enquanto os do comunismo não, né? Os crimes de Stalin seriam decorrentes de uma perversão do comunismo, que era em si mesmo um ideal de libertação humana, enquanto os de Hitler derivariam diretamente de sua ideologia abertamente odiosa e destrutiva. O nazismo seria comparável a um assassino em série, enquanto o comunismo seria como um altruísta infeliz
que mata aqueles que ele pretendia ajudar. Ai, ai. É... Essa parte é muito boa por conta da ironia, né? Ao destruir vidas humanas, o nazismo, criminoso por vocação, teria cumprido suas promessas e implementado seu programa. O comunismo, criminoso por engano, teria traído os seus. As práticas nazistas procederiam diretamente de sua doutrina, enquanto as do comunismo soviético constituiriam, por assim dizer, a má aplicação de uma ideologia sólida. Né? Assim, o comunismo só teria sido destrutivo por acidente, descuido ou erro. E ele vai, evidentemente, dar um monte de porrada em cima desse tipo de argumentação. Por exemplo, é um tanto quanto absurdo, e ele continua esse tópico no ponto seguinte, no quarto ponto. Eu não vou esmiuçar cada um dos pontos do livro, né, porque são 25. Ele refuta, por exemplo, essa noção, que é obviamente uma leitura feita a partir da posição do comunismo, de que o comunismo tinha boas intenções e o nazismo tinha mais intenções. Não, todas as ideologias têm boas intenções. Né? O cara não chega lá, se filiar um partido fascista ou um partido nazista. Porra, tô me filiando porque eu quero matar. Quero causar o caos. Espalhar lixo no chão. Poluir rios. Não é assim que funciona, né? Seres humanos não são personagens de desenho animado, né? Não são os vilões, sei lá, do Capitão Planeta, né? O ser humano não é, tipo, sei lá, o Dick Vigarista, coisa do tipo, né? O cara entra, né, se filia no Partido Nazista. Isso, incluindo aí os líderes, né? Eles entram ali porque eles acreditam que estão fazendo o bem e eles acreditam que eles querem o bem. É claro que isso tudo é discutível. É possível, evidentemente, já desde uma perspectiva teórica, tanto em relação ao nazismo ou fascismo, quanto em relação ao comunismo, criticar se de fato estamos falando ali de bons objetivos, mas que todos os ideólogos estão engajados numa busca pela concretização de alguma forma de felicidade humana na Terra, isso é muito óbvio. Todos estão tentando alcançar alguma coisa, ou mais especificamente, concretizar alguma concepção de bem. Em nenhum momento, né, no fascismo ou no nazismo, no âmbito puramente teórico e anterior à guerra, né, ou à ditadura, você tem ali, ó, nosso objetivo é matar pessoas. Nosso objetivo é fazer o mal. Nós vamos sair perseguindo todo mundo. A mesma coisa em relação ao comunismo, né? Ainda que em alguns pontos, às vezes apareçam algumas coisas desse tipo. Mas nada num sentido grotesco propriamente. Né? É sempre um objetivo de alcançar um bem e não de fazer o mal e cumprir a própria promessa de fazer o mal, né? É... Aí no seguinte ponto, por exemplo, em que se dá continuidade a essas reflexões, né? Ele pergunta, na verdade ele aponta, surge imediatamente a questão de saber se os regimes políticos devem ser julgados por suas intenções ou por suas ações, né? E aí ele cita Marx dizendo que é, defendendo, né, a rejeição da moralidade da intenção e que a história é julgada pelas ações, pela praxis propriamente. Ele faz umas citações aqui de vários autores, né? E aí ele avança na seguinte direção. Vamos acrescentar que, se em nome de uma ideia generosa pode-se matar 4 vezes mais pessoas do que em nome de uma doutrina do ódio, talvez seja a hora de começar a desconfiar da generosidade. Né? Finalmente, deve-se enfatizar que essa casuística da desgraça humana é deliberadamente colocada do lado dos carrascos, não do lado das vítimas. Ora, o fato de ser vítima de uma bela ideia, posteriormente mal orientada, não faz com que a pessoa deixe de ser uma vítima.
Que diferença faz para alguém que leva um tiro na nuca? Quando a Inquisição mandava as pessoas para a fogueira, as vítimas não eram consoladas pelo fato de que estavam sendo queimadas para o seu próprio bem. E aí a conclusão do capítulo. Quando os meios empregados são os mesmos, a diferença entre os fins desaparece. O próximo capítulo também começa com uma pedrada. Não é suficiente dizer que o comunismo é uma boa ideia que acabou mal. Também é necessário explicar como pôde acabar mal. Em outras palavras, é necessário perguntar como uma boa ideia, longe de imunizar contra o horror, não é menos impeditiva para sua implementação que uma ideia ruim. Né? Como foi possível perseguir em nome do bem, abrir campos de concentração para libertar o homem e estabelecer o terror em nome do progresso? Como a esperança pôde se transformar em um pesadelo? Essa é uma questão filosófica real. E, de fato, é uma questão filosófica real. E ele usa aqui uma pesquisas documentais, né, para conduzir certas argumentações em relação à Tcheca, né, criada pelo Trotsky, a questão da Guerra Civil Russa, ele aborda esses temas, né? Ó, vamos lá. De fato, vai na direção que eu estava falando aqui. De fato, o nazismo, assim como o comunismo, nunca alegou estar do lado do mal. Eles alegaram estar do lado de ideias que podemos julgar, e com razão, como falsas, e portanto malignas, o que é bem diferente. Mas não podemos agir como se o juízo que o nazismo formulava sobre si mesmo correspondesse ao juízo que formulamos sobre ele. Caso contrário, poderíamos muito bem dizer que o comunismo não estava do lado do bem, mas do lado do mal, na proporção do horror que suas ideias possam nos inspirar. Nesse sentido, o raciocínio que opõe a doutrina do ódio do nazismo ao ideal de emancipação humana do comunismo é perfeitamente tendencioso. É o mesmo que opor uma definição do comunismo dada por seus defensores a uma definição de nazismo dada por seus oponentes. Ó, na realidade, o objetivo do nazismo não era pior que o do comunismo, que era trazer a felicidade daqueles a quem se dirigia. Então, de fato, ele vai continuando nesse argumento, ele vai insistindo nesse ponto de que não existe diferença qualitativa entre matar em nome da classe social ou de um ideal de emancipação classista em relação a matar em nome de questões raciais. Né? Deste ponto de vista, a distinção entre o extermínio como meio de atingir um objetivo político e o extermínio como um fim em si é altamente duvidosa. Nenhum regime jamais considerou os massacres com os quais se comprometeu como um fim em si mesmo. Stéphane Courtois caracteriza o genocídio racial e o genocídio de classe como duas subcategorias de crime contra a humanidade. O ponto de partida, em todo caso, é o mesmo. A utopia da sociedade sem classes e a utopia da raça pura exigem igualmente a eliminação de indivíduos suspeitos de atrapalhar a realização de um projeto grandioso, ou seja, o advento de uma sociedade radicalmente melhor. Em ambos os casos, a ideologia, luta racial ou luta de classes, leva à exclusão de um princípio maligno, representado por categorias compostas por indivíduos cujo único crime é pertencer a essas categorias, ou seja, existir. Em ambos os casos, é designado um inimigo absoluto com o qual é impensável transigir. Em ambos os casos, isso resulta em um terror planificado de forma muito semelhante. Ódio de classe ou ódio racial, profilaxia social ou racial, é tudo a mesma coisa. Neste aspecto,
classe não é uma categoria mais flexível ou menos indelével do que raça. E aqui vem algumas citações, né? E aqui o Alain de Benoit ainda faz uma referência ao Lysenko, né? Até hoje tem uns mongoloides subnormais dentro do marxismo que defendem o lysenkoísmo, que é a noção de uma hereditariedade absoluta de características adquiridas. Aí ele faz aqui até um certo xiste em relação aqui, ó, eu vou ler. Do ponto de vista de Lysenko, que defendia a hereditariedade das características adquiridas, os defeitos sociais também poderiam ser considerados geneticamente transmissíveis. Enfim, aqui o Alain de Benoit avança, né? É, ele até faz umas referências aqui que são muito próximas de coisas ditas pelo Carl Schmitt, por exemplo, uma citação de Claude Poulain. Quando se luta pela humanidade, luta-se contra os inimigos da humanidade, ou seja, contra seres que não fazem parte da humanidade. Aqui ele faz algumas menções à propaganda soviética. Daí que se aborda a questão da diferença de motivações ou comportamento, né? A questão de atos heróicos. E aí, novamente, ele refuta, né, o fato dos soviéticos terem realizado atos de heroísmo. Não muda o fato de que também cometeram atrocidades. Dois, não muda o fato de que os alemães também praticaram atos de heroísmo e atrocidade. Né? As coisas não se excluem dessa forma. Olha só. De fato, como Alain Besançon corretamente apontou, tanto o nazismo quanto o comunismo propuseram ideais elevados, capazes de despertar devoção entusiástica e atos heróicos. Ambos seduziram grandes nomes e intelectuais de alto nível. Também já havia argumentação no sentido de que não, o comunismo atraiu muitos intelectuais. Porra, foda-se daí. Né? Ambos despertaram atos altruístas e levaram os homens ao alto sacrifício em proporções nunca antes vistas. O povo alemão apoiou seu Führer até o fim, apesar das ruínas e dos mortos, enquanto o poder soviético, na época de seu colapso, havia já dissipado todo o crédito que possuía entre seu povo. Mas o comunismo também representou uma imensa esperança para milhões de homens e mulheres. Ele inspirou lutas que muitas vezes eram justas e necessárias. Dizer, como Jean-Jacques Becker, que o nazismo ou o fascismo nunca provocaram o mesmo impulso que o comunismo é esquecer que havia 368 mil voluntários estrangeiros na Waffen-SS, enquanto havia apenas 35 mil nas brigadas internacionais. Né? Então, que ele faz algumas comparações, por exemplo, entre mobilização de massa no nazismo e no comunismo. Ele fala sobre a perseguição comunista a comunistas, e que isso também não altera muita coisa, porque também houve perseguição nazista a nazistas. Né? Ele compara ali os expurgos soviéticos à noite dos punhais longos no Terceiro Reich. Né? Ele menciona aqui, por exemplo, os irmãos Strasser e por aí vai. Ele fala sobre o imaginário da conspiração, né, de que o totalitarismo ele quase sempre é paranoico. Ele sempre acredita que existe uma ameaça interior, uma conspiração interior que precisa ser enfrentada através de expurgos, e que isso existia no comunismo e no nazismo. Ele faz algumas comparações entre o tratamento dado, né, pelos nazistas à população alemã e pelos comunistas à população russa. Aqui, depois, ele ataca o argumento que diz que a denúncia dos crimes do comunismo faria o jogo da extrema-direita. Também é um tipo de argumentação pueril e muito comum. É... Tem a questão, né, dos judeus, isso é abordado no ponto 11. E aqui ele nega, por exemplo, que o fenômeno nazista é único nesse sentido,
tanto do genocídio quanto da perseguição dirigida contra um grupo étnico ou um grupo populacional específico. Ele ataca noções aí de banalização do mal, né? Ó, igualmente insustentável é a ideia de que os crimes nazistas seriam banalizados se nos recusássemos a vê-los como um evento único. Isso pressupõe que os crimes se anulam mutuamente ou que os assassinatos, quando colocados em um contexto, são menos criminosos. A verdade é que nenhum crime pode ser usado para desculpar outro. Essa ideia também tem um efeito perverso, que reside na possibilidade de virá-la do avesso. Fazer de um sistema e apenas de um o mal absoluto é o mesmo que tornar relativas as ações de todos os outros. Se lembrar os crimes do comunismo fosse equivalente a trivializar os do nazismo, lembrar os crimes nazistas necessariamente trivializaria todos os outros crimes. Portanto, para não banalizar um caso singular, acabamos com uma banalização geral. Mas também podemos nos perguntar se a palavra banalização é a mais apropriada. Existe necessariamente uma banalidade do mal, porque o mal, assim como o bem, faz parte da natureza humana. Então, são argumentos bem. E aí, a gente vê muitas vezes nesse tipo de argumentação do Alain de Benoit, tanto aqui quanto nas outras obras dele que eu traduzi, que ele tem um estilo de jurista, né? Eu só me toquei disso agora, na verdade. Ele tem um estilo de um jurista argumentando. Então, ele pega um tema e vai destrinchando nos vários argumentos, né, do adversário e vai atacando cada um dos argumentos, apontando contradições. Isso é um estilo bem de. Eu sei que é um estilo de jurista, porque muitas vezes em debates ou discussões eu abordo os temas da mesma maneira que ele está abordando aqui. É. Pá, pá, pá. Bem, ele vai falando aqui sobre essa questão do comunismo ainda ser considerado um sistema defensável em termos políticos, intelectuais e morais, né? Ah, olha só, é interessante isso aqui. Ah, não só a denúncia do nazismo excede a do comunismo, como também, paradoxalmente, tende a aumentar com o passar do tempo. Mais de 50 anos após a queda do Terceiro Reich, então isso aqui foi escrito exatamente no período que eu falei, né? Entre 95 e 2005, porque se fosse 2005 ou depois, ele diria 60 anos, né? Então é final dos anos 90, imagino. Mais de 50 anos após a queda do Terceiro Reich, os crimes nazistas e não os crimes comunistas são objeto de uma avalanche ininterrupta de livros, filmes, programas de rádio e televisão. A damnatio memoriae do nazismo, aponta Alain Besançon, longe de estar sujeita a qualquer prescrição, parece estar piorando a cada dia. Mais de meio século após sua morte, Hitler continua com uma carreira brilhante na mídia, enquanto Stalin está quase esquecido. Cara, isso já era perceptível o quê? 30 anos atrás, e hoje está pior ainda do que nessa época que o Alain de Benoit está descrevendo. Hoje a histeria em relação a fascismo e nazismo é muito maior do que, por exemplo, nos anos 90. Isso nem existia no Brasil nos anos 90. Né? Aqui ele aborda um pouco questões políticas internas da França, né? O fato de que gente no PCF se reivindica stalinista. Né? Pá, 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 pá. Aí, aqui ele começa a abordar algumas das causas desse fenômeno. Então ele aborda o fato de que houve uma aliança durante a última guerra entre o stalinismo e as democracias ocidentais. Uma aliança que tem sido a base da ordem internacional que emergiu da derrota alemã em 1945. E que, como a ordem internacional contemporânea se baseia no resultado da Segunda Guerra Mundial,
permanece, né, essa tentação de considerar o comunismo, de um modo geral, como mais aceitável. Por quê? Porque na luta contra o mal, o comunismo, a União Soviética, estava do lado do bem. Então, é interessante porque isso passa a dar como referencial quem estava mais próximo das democracias liberais do Ocidente, né? Pá, pá, pá. Que ele fala sobre o prestígio do Partido Comunista, né, que disparou significativamente após 45, e de fato houve um crescimento estrondoso em adeptos dos partidos comunistas, né? Você pega mesmo o Partido Comunista em países em que havia comunismo significativamente, como a França, ainda assim era um espaço restrito diante do socialismo, né? Socialismo social-democrata nesse caso, e de outras formações. Sendo que após 45, o comunismo na França, o PCF, cresce bastante, pelo menos por alguns anos. Então, o Alan Benoit vai abordando nesse sentido. Deixa eu ver se resta algum tema bem interessante aqui, que fala um pouco sobre o fato de que a obsessão antifascista gerou um obscurecimento do fascismo enquanto tema, né, enquanto objeto de estudo. Pá, pá, pá. Aí vem uma crítica mais geral do totalitarismo. Começa no trecho 15, vai até o fim, se eu não me engano, e passa, por exemplo, pela questão. Entre as conclusões do Alain Benoit, está o fato de que os totalitarismos são messiânicos, que eles se constituem como religiões, né, são religiões civis, eles tentam fazer substituição da religião, então eles têm características messiânicas, eles são absolutos, portanto não aceitam alternativas, né? Veem seus inimigos como a encarnação do mal, em relação aos quais não é possível negociar, transigir, buscar consenso, conciliação, né, um meio termo e assim por diante. Você tem que sempre enfrentar o inimigo até a aniquilação total. Então, o Alan Benoit, enfim, oferece um tratamento bastante completo dessa questão da natureza do totalitarismo no século XXI através das características do comunismo e do nazismo. Sim, talvez a primeira metade do livro é dedicada a demonstrar que sim, é possível comparar comunismo e nazismo e estudá-los juntos para poder demonstrar alguma outra coisa, nesse caso o totalitarismo. É, e aí na segunda metade ele aborda, ele tenta chegar ali, ele tenta alcançar características fundamentais do totalitarismo e por que o totalitarismo se comporta tal como ele se comportou ao longo do século XX. E tem, inclusive, também para o final do livro, vários elementos de crítica ao liberalismo. Então alguém poderia perguntar, pô, mas está criticando o comunismo e o nazismo, bababá. Tá, não, mas o que o Alain Benoit desenvolve é um tipo de perspectiva que permite também apontar para o liberalismo como sendo totalitário e como sendo talvez um totalitarismo emergente que vai ter muitas características em comum com o comunismo e o nazismo, bem como outras características próprias e particulares. E olhando retrospectivamente, e nós vivemos todos num Brasil que é liberal, nas Américas, que como um todo são liberais, União Europeia é liberal, e todas essas regiões estão se tornando, de fato, significativamente totalitárias. Tá ok? Então é isso, pessoal. Apresentado o livro, comprem esse livro, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Bem, é isso, até a semana que vem. Sei lá, é isso.